Olá! Hoje falaremos sobre Edgar Allan Poe. Embarque nesse vídeo em mais um Você Conhece. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809. Seus pais eram atores, David Poe Jr. e Elizabeth Arnold Hopkins Poe. No entanto, o pai de Poe era alcoólatra e abandonou a família em 1810, deixando Poe, seu irmão mais velho, William Henry Leonard Poe, e sua irmã mais nova Rosalie. Sua mãe veio a falecer quando ele tinha 3 anos de idade, em 1811, devido às complicações de tuberculose. Após a morte de sua mãe, Poe e seus irmãos foram divididos. Edgar foi adotado por John Allan e sua esposa Frances, uma família de Richmond, na Virgínia. Seu irmão William foi enviado para a casa de seus avós em Baltimore, enquanto sua irmã Rosalie foi adotada pela família Mackenzie, também em Richmond. Apesar de John Allan e sua esposa nunca terem adotado Edgar formalmente, John lhe concedeu o seu sobrenome, fazendo então que se chamasse Edgar Allan Poe. Embora tenham vivido sob o mesmo teto por muitos anos, John Allan e Edgar nunca conseguiram desenvolver uma boa relação. Algumas fontes afirmam que Allan acolheu o menino por insistência de sua esposa, Frances, mas desde cedo Edgar se mostrou mais apegado à mãe adotiva do que ao pai. Essa dinâmica familiar conturbada acabou gerando conflitos entre os dois ao longo da adolescência e fase adulta de Poe, culminando em constantes brigas e discussões que marcaram a vida do escritor. Edgar recebeu uma educação formal de qualidade em sua infância, graças à boa situação financeira de seus pais adotivos. Em 1815, aos 6 anos de idade, a família mudou-se para Londres, onde seu pai adotivo esperava expandir seus negócios. Eles se estabeleceram no coração de Londres por alguns anos, período durante o qual Edgar frequentou a Misses do Bourg School e a Manor School. Em 1818, ainda na Inglaterra, começa a frequentar a escola do Reverendo Bransby, o local o qual futuramente servirá de inspiração para seu conto William Wilson. Em 1820, aos 11 anos de idade, a família de John Allan retornou a Richmond, e Edgar foi matriculado em um colégio interno nos arredores de Charlottesville. Após John Allan receber uma herança surpreendente em 1825, sua família se muda para uma mansão em Richmond que recebeu o nome de Moldávia. Nesse período, Poe fica noivo de sua namorada, Sarah Elmira Royster. Já no ano de 1827, Poe rompe com seu pai adotivo John Allan, após uma série de desentendimentos, e decide deixar Richmond, partindo para Boston no mês de abril. Para sobreviver, ele trabalha em empregos temporários. Poe então alista-se nas Forças Armadas sob o nome falso de Edgar Apere. Durante esse período, ele publica Tamerlane em Other Poems, sob o pseudônimo de um bostoniano. Poe solicita dispensa do exército e recebe a notícia de que Sarah Elmira se casou com Alexander Shelton. Ele é transferido para Fort Monroe, na Virgínia, onde havia sido promovido a sargento-mor, deixando o exército em março e se mudando para Baltimore, cidade que ele publica ao Araf, Tamerlane, em The Minor Poems. Sua mãe adotiva, Frances Allan, falece em 28 de fevereiro de 1829, o que gera reconciliação entre Poe e John Allan, que o auxilia a entrar na Academia Militar de West Point, e John Allan se casa novamente um ano depois. Poe é expulso da Academia Militar, o que resulta no corte de relações com John Allan no ano de 1831. Ele se muda para a casa da tia Maria Klein e da prima Virginia. Com a ajuda de antigos colegas da Academia Militar, Poe consegue financiar a publicação de seu terceiro livro de poesia, intitulado Poems. Infelizmente, nesse mesmo período, seu irmão mais velho, William, falece em decorrência de tuberculose. Em 19 de outubro de 1833, Poe ganha um concurso literário com o seu conto manuscrito encontrado numa garrafa, que é publicado no Saturday Visitor. Como prêmio, ele recebe $50. John Allan morre em 27 de março de 1834, sem contemplar Poe em seu testamento e herança. No ano de 1835, Poe se muda para Richmond e começa a colaborar com a revista literária Southern Literary Messenger. Nesse mesmo ano, ele publica Berenice em março e Morella em abril na referida revista. Maria Klein e Virginia vão morar com Poe na sua residência em Richmond, onde algum tempo depois ele vem a se casar secretamente com Virginia Klein em 16 de maio de 1836.
Nesse período, ele alcança grande sucesso como editor não oficial da Southern Literary Messenger, conseguindo aumentar a circulação da revista. Após ser demitido da Southern Literary Messenger, Edgar Allan Poe se muda para Nova York com Virginia em 1837. Nesse período, ele se encontra desempregado e sem recursos para publicar sua obra The Narrative of Arthur Gordon Pym. Diante da situação, ele se muda para Filadélfia em busca de emprego. Apesar de conseguir publicar o romance, a crítica não se mostra entusiasmada com a obra. Em setembro de 1838, o conto Ligeia é publicado na revista The American Museum. Durante o verão de 1839, Poe assumiu o cargo de editor assistente na revista Barton Gentleman's Magazine, onde escreveu muitos artigos, histórias e críticas literárias. Nesse mesmo ano, publicou Tales of the Grotesque and the Arabesque em 2 volumes, que foi traduzido para o francês e para o português, com o nome de Histórias Extraordinárias, considerado um marco na literatura norte-americana, apesar de não ter tido sucesso financeiro. Em setembro, A Queda da Casa de Usher foi publicada na revista, seguida por William Wilson em outubro. Poe rompeu com a revista e deixou o emprego em maio de 1840. Nesse mesmo ano, publicou O Homem da Multidão na Gruens Magazine. Já fevereiro de 1841, ele assume o cargo de editor na Gruens Magazine, onde publica diversos contos, incluindo Os Assassinatos da Rua Morgue, Uma Descida ao Maelstrom e Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo. Nessa mesma época, ele conhece Rufus Wilmot Griswold. E no próximo ano Poe publicou O Retrato Oval e O Baile da Morte Vermelha na Gruens Magazine, enquanto sua esposa Virginia Klein sofria uma hemorragia pulmonar, o que foi o primeiro sinal de tuberculose. Devido a isso, Poe pediu demissão da revista. Ele continuou publicando seus trabalhos, como Lenore e O Poço e o Pêndulo na revista The Gift, e O Mistério de Marie Roget na Snowden's Ladies' Companion. Em 1843, Poe publicou O Coração Delator na Pioneer e ganhou um concurso literário com o conto O Escaravelho de Ouro, recebendo um prêmio de $100. Além disso, viajou dando palestras sobre poesia e publicou O Gato Preto na revista The Saturday Evening Post. Mais tarde naquele ano, mudou-se para Nova York e entrou em uma fase altamente produtiva que resultou em várias publicações. Em abril de 1844, o jornal nova-iorquino The Sun divulgou sua famosa farsa sobre uma viagem transatlântica de balão. Poe publicou O Enterro Prematuro e A Caixa Oblonga no jornal The Philadelphia Dollar Newspaper, O Anjo do Bizarro na Columbia Magazine e A Carta Roubada na coletânea anual The Gift. Ele também foi convidado para fazer parte da equipe editorial do jornal Evening Mirror. Edgar Allan Poe teve seu poema, O Corvo, publicado em janeiro de 1845 no New York Evening Mirror, que viria a se tornar sua obra mais famosa. Ele também começou a trabalhar no Broadway Journal e se tornou um dos proprietários do jornal. Poe se envolveu nos círculos literários de Nova York, onde era conhecido e respeitado. Durante o ano, ele publicou vários trabalhos, incluindo o breve colóquio com uma múmia em abril no American Review, O Demônio da Perversidade em julho na Gruens, e A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar em dezembro no American Review. Poe se apaixonou pela poeta Frances Sargent Osgood, e eles trocaram poemas no jornal de Poe, tornando seu flerte platônico em algo público. Em julho, ele publicou uma coletânea de contos, e em novembro, lançou uma antologia de poemas. Mais tarde, Poe foi convidado a ler um poema inédito em Boston, mas acabou enganando a plateia apresentando um poema de sua juventude. Quando a farsa foi descoberta, ele foi duramente criticado. Poe conseguiu empréstimos e comprou o Broadway Journal, mas acabou sendo obrigado a encerrar a circulação do jornal meses depois. Infelizmente, a saúde de sua esposa Virginia piorou durante esse período. Devido à preocupação com a saúde de Virginia, Edgar Allan Poe se mudou para um chalé em Fordham, Nova York. Durante esse período, ele publicou O Barril de Amontilado na Goddess Ladies Book e A Filosofia da Composição na Gruens Magazine. Seus contos, que foram traduzidos para o francês pelo poeta Charles Baudelaire, receberam grande aclamação na Europa. No entanto, em Nova York, Poe vivia em extrema pobreza. Virginia vem a falecer de tuberculose, na data de 30 de janeiro de 1847, o que afetou profundamente a Poe, vindo ele a adoecer. Março de 1848, Edgar Allan Poe escreveu o ensaio filosófico Eureka, que foi publicado pela Wiley e Putnam.
Ele viajou para Massachusetts para dar palestras e lá se apaixonou por Anne Richmond. Paul também começou a se corresponder com Sarah Helen Whitman e viajou para Providence para pedi-la em casamento. Embora Sarah tenha inicialmente aceitado o pedido, ela acabou mudando de ideia. Isso levou Paul a tentar por fim a vida por overdose de láudano. Edgar Allan Poe publicou em março Hope Frog no jornal The Flag of Our Union. Ele reencontrou Sarah Elmira, sua antiga namorada da adolescência, que havia se tornado viúva, e os dois ficaram noivos. Com planos de se casarem e com promessas de sobriedade, Poe deixou Richmond em direção a Nova York em 27 de setembro. No entanto, em 3 de outubro, ele foi encontrado em Baltimore, delirante e vestindo roupas que não eram suas e incapaz de explicar o que havia acontecido. Foi levado para um hospital, onde morreu 4 dias depois. Poe morreu no hospital em 27 de outubro de 1849, aos 40 anos de idade. A teoria do assassinato de Edgar Allan Poe é um assunto controverso e debatido há muitos anos. Algumas pessoas acreditam que a causa da morte de Poe não foi simplesmente o resultado de seu alcoolismo ou uma overdose de drogas, mas sim que ele foi assassinado por razões desconhecidas. Uma das teorias mais famosas sobre o suposto assassinato é que Poe foi vítima de coping, um método de fraude eleitoral em que as pessoas eram drogadas e forçadas a votar várias vezes em diferentes locais. E a forma que Poe foi encontrado poderia ser um indicador de que ele foi vítima desse golpe. A obra de Edgar Allan Poe, composta de poemas, contos e romances, é amplamente reconhecida por suas características de mistério, horror e sofrimento pela morte, o que a coloca dentro do movimento literário do romantismo. Embora isso seja verdade, o autor também apresentava uma notável capacidade analítica, sendo considerado por muitos como o criador do conto de terror moderno, precursor da ficção científica e da história policial e de detetive. De fato, sua primeira novela policial, Assassinatos na Rua Morgue, de 1841, é amplamente considerada como a primeira história moderna de detetive já criada, antecedendo as histórias de detetive de Sherlock Holmes, por exemplo. Embora Poe não tenha vivido para saber disso, sua obra se tornou um precursor importante na literatura não apenas norte-americana, mas mundial, influenciando muitas gerações de autores de suspense e terror. Por exemplo, o escritor francês Charles Baudelaire, ligado ao decadentismo ou simbolismo, certamente se inspirou em Poe. O escritor Edgar Allan Poe tem um museu em Richmond, no estado da Virgínia, dedicado à sua vida e obra, uma ótima notícia para seus fãs. Poe's Museum foi concebido por James Howard Witt junto a um grupo de pesquisadores das obras de Poe. Sua morte foi obtuada em 7 de setembro de 1849 pelo seu antigo rival e antologista Rufus Wilmot Griswold, que escreveu, Edgar Allan Poe está morto. Ele morreu em Baltimore, antes de ontem. Este anúncio pode surpreender muitos, mas poucos lamentarão sua morte. A primeira biografia do autor também foi escrita por Griswold. A maior parte dos relatos sobre os últimos dias de vida de Edgar Allan Poe são baseados no testemunho do médico John Joseph Moran, que cuidou dele no hospital. Após um funeral discreto, Poe foi enterrado no cemitério anexo à igreja de Westminster. No entanto, em 1875, seus restos mortais foram transferidos para um monumento maior, onde também se encontram os restos mortais de sua esposa, Virginia, e de sua sogra, Maria Klein. Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece!